Existem lugares em nosso planeta que parecem exercer um poder especial sobre a nossa imaginação. São cantos do mundo onde o conhecido encontra o desconhecido, onde nascem histórias e perguntas pairam no ar como uma névoa marinha. Um desses lugares capturou nossa curiosidade coletiva por gerações. É um vasto triângulo invisível de água que se estende pela parte oeste do Atlântico Norte. Nós o chamamos de Triângulo das Bermudas. Esse é um nome que sussurra mistério, de navios e aviões que entraram em suas águas e desapareceram sem deixar vestígios, restando apenas o silêncio e questões persistentes que desafiam o que pensamos saber sobre o nosso mundo. Mas, afinal, onde fica exatamente essa região enigmática? Se você fosse desenhá-la em um mapa, seus cantos conectariam 3 pontos. Media Group, Map Animation Connecting Bermuda, Miami and San Juan, GPS Lines Tracing Triangle on Maps Stock Wide Distribute Equally. A ilha de Bermuda, as ensolaradas praias de Miami, na Flórida, e a cidade de San Juan, em Porto Rico. Dentro dessa vasta extensão de azul profundo, o oceano é movimentado. É uma importante rota de navegação. Uma verdadeira rodovia para incontáveis embarcações que viajam entre a América do Norte, a Europa e as ilhas do Caribe. Por séculos, marinheiros navegaram por essas águas. Mas, em algum momento, esse trecho comum do mar ganhou uma reputação extraordinária. Passou a ser conhecido como um lugar onde as regras do nosso mundo talvez não se apliquem, onde bússolas giram descontroladas e desaparecimentos acontecem com uma frequência inquietante. O medo e o fascínio em torno do Triângulo das Bermudas não surgiram do nada. Eles foram alimentados por histórias, passadas de geração em geração. Relatos de fenômenos climáticos estranhos, de equipamentos eletrônicos falhando sem explicação e de embarcações simplesmente sumindo dos radares, como se nunca tivessem estado ali. Esses relatos pintaram o retrato de um lugar diferente, um pedaço do oceano que parecia engolir viajantes por inteiro. Virou uma lenda moderna, um enigma que intriga cientistas, encanta contadores de histórias e talvez faz mais de um piloto ou marinheiro sentir um calafrio ao cruzar seus limites invisíveis. Mas o que realmente alimenta essa lenda? Seriam apenas histórias exageradas? Ou existe algo mais por trás desses relatos? O Triângulo das Bermudas nos obriga a encarar os limites da nossa compreensão. Ele nos faz questionar as forças que regem nosso planeta, tanto as visíveis quanto as invisíveis. É uma prova de que, mesmo na nossa era moderna de satélites e sistemas de localização global, o oceano continua sendo um reino vasto, poderoso e misterioso. As histórias desse triângulo aquático nos convidam a olhar mais de perto, a fazer perguntas e a explorar a linha tênue que separa o que é real do que só conseguimos imaginar. É, sem dúvida, uma jornada ao coração de um mistério. A lenda do Triângulo das Bermudas se constrói sobre uma base de histórias arrepiantes, relatos de pessoas reais e suas embarcações que navegaram pelo azul e nunca mais foram vistas. Talvez o caso mais famoso e perturbador seja o do voo 19. Era 5 de dezembro de 1945. 5 bombardeiros Avenger da Marinha dos Estados Unidos decolaram de uma base em Fort Lauderdale, na Flórida, para um exercício de treinamento de rotina. O tempo estava claro. Os pilotos eram experientes. No entanto, algumas horas após a decolagem, algo deu muito errado. O piloto líder relatou que suas bússolas estavam com defeito e que ele estava perdido. Tudo está errado, estranho. Não podemos ter certeza de nenhuma direção. Até o oceano não parece como deveria. Essas foram algumas das últimas palavras, cheias de perplexidade. Os 5 aviões, com 14 homens a bordo, desapareceram. O mistério não parou por aí. Em uma tentativa desesperada de encontrar o esquadrão desaparecido,
A Marinha dos Estados Unidos lançou imediatamente uma grande operação de busca e resgate. Um hidroavião Martin Mariner, com uma tripulação de 13 homens, foi enviado para buscar o voo 19. Mas, em uma reviravolta cruel, esse avião de resgate também desapareceu. Ele sumiu do céu, sem nenhum pedido de socorro ou vestígio de destroços. Em uma única tarde, 6 aeronaves e 27 homens simplesmente sumiram. Esse desaparecimento consolidou a reputação do Triângulo das Bermudas como um lugar de perigo profundo e inexplicável, um verdadeiro cemitério para quem ousa cruzar seu caminho. Virou o pilar central da lenda, uma história real que parece saída da ficção científica. Muito antes do voo 19, porém, o Triângulo já havia feito outras vítimas. Um dos casos mais intrigantes é o do USS Cyclops, um enorme navio cargueiro da Marinha dos Estados Unidos. Em março de 1918, durante o auge da Primeira Guerra Mundial, o Cyclops partiu do Brasil, levando mais de 300 tripulantes e uma carga pesada de minério de manganês. Fez uma breve parada não programada em Barbados e seguiu para Baltimore. Nunca chegou ao destino. O navio, um dos maiores da frota da Marinha, desapareceu sem enviar nenhum sinal de socorro. Nenhum destroço foi encontrado, nenhum bote salva-vidas, nada. Era como se o navio de 165 metros de comprimento e todas as almas a bordo tivessem sido retirados da superfície do oceano. Décadas depois, o mistério só aumentou. Nos anos 60, uma série de desaparecimentos envolvendo aviões privados e comerciais adicionou ainda mais combustível ao fogo. Pequenos aviões, saindo da Flórida para as Bahamas, avisavam por rádio que estavam chegando ao destino. E, de repente, silêncio. Eles sumiam do radar com um tempo bom, deixando equipes de busca vasculhando o mar atrás de destroços que nunca eram encontrados. Cada novo desaparecimento era mais uma peça do quebra-cabeça, mais uma história que parecia desafiar qualquer explicação lógica. Esses casos, do colossal USS Cyclops aos pequenos aviões particulares, criaram um padrão difícil de ignorar, tecendo um manto de mistério que continua a nos fascinar. Quando nos deparamos com um mistério que parece não ter resposta lógica, nossa mente costuma viajar para lugares extraordinários. A gente começa a imaginar possibilidades que vão além da nossa realidade do dia a dia. E assim, o Triângulo das Bermudas acabou se tornando um terreno fértil para algumas das teorias mais fascinantes e bizarras já criadas. Uma das ideias mais populares é a de que o triângulo abriga um portal ou um buraco de minhoca, um acesso para outro tempo ou dimensão. Quem acredita nessa teoria sugere que os navios e aviões que desaparecem não são destruídos, mas sim transportados para outro lugar, uma realidade diferente, da qual nunca conseguem voltar. É um conceito que, sinceramente, parece saído direto das páginas da ficção científica. Outra teoria envolvente liga os desaparecimentos à lendária cidade perdida de Atlântida. Segundo essa ideia, a cidade fabulosa, com sua tecnologia avançada, estaria submersa no fundo do oceano, bem no coração do Triângulo das Bermudas. Dizem que os poderosos cristais de energia que alimentavam Atlântida ainda estão ativos no fundo do mar. De tempos em tempos, esses cristais emitiriam raios de energia capazes de causar falhas nos equipamentos eletrônicos, puxar navios e aviões da superfície e fazê-los sumir sem deixar rastros. Essa teoria mistura mito antigo com mistério moderno, criando uma narrativa que é ao mesmo tempo épica e encantadora. É claro que nenhum grande mistério estaria completo sem considerar visitantes de outros mundos. A teoria dos alienígenas propõe que o Triângulo das Bermudas é um ponto de grande atividade extraterrestre. Alguns acreditam que alienígenas têm uma base subaquática na região e são responsáveis por abduzir navios, aviões e pessoas para estudo ou outros fins desconhecidos. As luzes estranhas no céu,
e o comportamento incomum dos equipamentos eletrônicos relatados por alguns pilotos são apontados como evidência dessa interferência de outro mundo. Essas teorias, por mais empolgantes que sejam, não têm nenhum respaldo em evidências concretas. São frutos da nossa imaginação, uma tentativa de preencher o vazio do desconhecido com algo espetacular. Elas são divertidas de pensar e rendem ótimas histórias. Seja um portal para outra dimensão, o poder persistente de uma civilização perdida ou a ação de alienígenas curiosos, essas ideias mostram o quanto ansiamos por respostas, mesmo que elas venham do universo da fantasia. Elas falam sobre nosso desejo de que o mundo seja mais misterioso e mágico do que às vezes parece, um lugar onde tudo é possível. Enquanto histórias de portais e alienígenas acendem nossa imaginação, a ciência oferece uma perspectiva muito mais calma e pé no chão sobre os mistérios do Triângulo das Bermudas. Cientistas e especialistas marítimos apontam que não existe uma explicação única e extraordinária para os desaparecimentos. Em vez disso, eles sugerem que uma combinação de forças naturais e erro humano provavelmente é responsável pelas tragédias que aconteceram na região. Antes de mais nada, a área é conhecida por seu clima extremo e imprevisível. Ela fica em uma região propensa a furacões e tempestades tropicais, que podem se formar com uma velocidade assustadora, criando ondas monstruosas e ventos violentos capazes de dominar até os maiores navios. O próprio oceano guarda seus perigos. A corrente do Golfo, uma corrente oceânica poderosa, atravessa o triângulo. É como um rio de movimento rápido dentro do oceano, que pode dispersar rapidamente qualquer destroço, tornando incrivelmente difícil para as equipes de busca encontrarem qualquer vestígio de uma embarcação perdida. Além disso, a topografia do fundo do mar nessa região é extrema. Inclui algumas das trincheiras marinhas mais profundas do planeta, como a Fossa de Porto Rico, que chega a mais de 8.000 metros de profundidade. Qualquer navio ou avião que afunde nessas áreas seria engolido pelo abismo, provavelmente nunca mais sendo visto por olhos humanos. Os cientistas também exploraram outros fenômenos naturais. Uma teoria interessante envolve grandes depósitos de gás metano presos sob o leito marinho. Geólogos sugerem que um deslizamento submarino ou evento sísmico poderia liberar uma enorme quantidade desse gás. Quando o gás sobe à superfície, ele reduz drasticamente a densidade da água. Qualquer navio pego dentro dessa bolha de gás perderia a flutuabilidade e afundaria instantaneamente sem aviso. Se essa nuvem de metano subisse ao ar, ela também poderia, em teoria, se inflamar ou causar falhas nos motores de aeronaves, oferecendo uma possível, embora não comprovada, explicação para alguns dos aviões desaparecidos. Por fim, e talvez mais importante, precisamos considerar o enorme volume de tráfego. O Triângulo das Bermudas é um dos corredores de navegação e voo mais movimentados do mundo. Com tantos navios e aviões cruzando a área todos os dias, é estatisticamente inevitável que alguns acidentes aconteçam. A Guarda Costeira dos Estados Unidos e outras autoridades marítimas não reconhecem oficialmente o Triângulo das Bermudas como uma área especialmente perigosa. Eles apontam que o número de desaparecimentos não é proporcionalmente maior do que em qualquer outra parte do oceano com níveis semelhantes de tráfego e condições climáticas. Para a ciência, o mistério não é um mistério de verdade, mas sim uma coleção de eventos infelizes, porém explicáveis. Então, se a ciência oferece explicações lógicas para os acontecimentos no Triângulo das Bermudas, por que a lenda persiste? Uma grande parte da resposta está no poder das histórias e da mídia. A ideia de um triângulo misterioso da perdição foi popularizada em meados do século XX por escritores e jornalistas que sensacionalizaram os relatos de desaparecimentos. Livros como O Triângulo das Bermudas, de Charles Berlitz, publicado em 1974, viraram best-sellers, apresentando uma coleção de incidentes como evidência de uma força paranormal em ação.
Essas histórias foram amplificadas por programas de televisão, documentários e filmes, transformando o Triângulo das Bermudas em um fenômeno da cultura pop mundial. Nós, como seres humanos, geralmente somos mais atraídos por um mistério envolvente do que por um simples fato. A ideia de um navio afundando em uma tempestade é trágica, mas a ideia de ser puxado para outra dimensão é empolgante. O mistério do Triângulo das Bermudas nos permite acreditar que o mundo é mais mágico e menos previsível do que parece. Ele ativa nosso senso profundo de maravilhamento e nosso desejo de aventura. A gente gosta daquele friozinho na barriga do desconhecido, da possibilidade de existirem forças agindo que ainda não entendemos. Acreditar no mistério é, em muitos aspectos, mais divertido do que aceitar a realidade mundana dos números e dos padrões climáticos. Essa tendência de preferir o mistério à realidade também revela algo fundamental sobre como processamos informações. Às vezes, escolhemos a história que parece certa, em vez da que é realmente verdadeira. A lenda do Triângulo das Bermudas é um exemplo perfeito. Muitos dos casos famosos citados como inexplicáveis já foram, na verdade, em grande parte solucionados. Investigações descobriram falhas mecânicas, mau tempo que não foi relatado nas histórias iniciais, ou até mesmo simples erro humano. Mas essas explicações dificilmente recebem tanta atenção quanto os relatos originais, cheios de mistério. O mito é simplesmente uma história melhor, e por isso ele perdura. No fim das contas, o Triângulo das Bermudas serve como um lembrete poderoso de que nosso mundo ainda guarda segredos. Embora esse mistério em particular seja mais mito do que realidade, ele representa as vastas fronteiras inexploradas do nosso planeta, especialmente do Oceano Profundo. Ele nos incentiva a fazer perguntas, buscar conhecimento e nunca perder o nosso senso de maravilhamento. A atração pelo Triângulo das Bermudas não é realmente sobre navios perdidos ou abduções alienígenas. É sobre nós. É sobre nosso fascínio interminável pelo desconhecido e nossa esperança de que, logo além do horizonte, ainda existam grandes mistérios esperando para serem descobertos. E essa, sem dúvida, é uma jornada que vale a pena.